Olá, aluno da Faculdade Betel. Estamos de volta com a continuidade da disciplina de Psicologia da Educação. Na aula anterior, você ouviu a respeito da psicologia ambientalista e behaviorista. Nesta aula, nós introduziremos o assunto do tema da psicologia histórico-crítica. É uma concepção de aprendizagem. Nosso foco como estudantes de teologia é entender as correntes que estudam a respeito das teorias de aprendizagem. Entendendo melhor como o aluno aprende, nós podemos preparar-nos também adequadamente para uma intervenção pedagógica, ou seja, preparar melhor as nossas aulas. Bem, a teoria histórico-crítica, ela tem a sua base fundamentada no psicólogo Vygotsky, com sua origem da Rússia, com toda a história que ele vivia ali, baseada, fundamentada no socialismo. A partir disso, ele desenvolve as suas ideias, o seu estudo sobre como o ser humano aprende. Sobre o ponto de vista da concepção histórico-crítica, o homem é um ser social. Esse é o primeiro ponto que você está vendo aí no slide. O homem, ele não é apenas um ser que nasce pronto, como dizia a outra teoria, e nem um homem que se torna homem devido ao ambiente que está cercado. Ele entende que o homem vai se construindo, ele vai construindo a sua humanidade a partir do momento que ele interage com os outros. Por isso, ele é um ser histórico e social. E assim a gente entende que ele é resultado. Todos nós somos resultados de uma história. E aí a gente começa a desconstruir já aquele ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Toda pessoa que nasce, ela recebe influências dos ambientes, da sociedade, de onde ela está inserida, e ela vai ao longo da sua vida construindo história, alterando-se e transformando-se dia a dia. Nós não temos a nossa visão de mundo, a nossa percepção, a nossa forma de reação diante dos fatos, não temos as mesmas de quando éramos crianças, adolescentes, jovens e agora na fase adulta. A cada momento que vamos vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos transformando a nossa forma de ver o mundo. Isso porque recebemos influências de todo o nosso contexto, de todo o ambiente em que vivemos. Vamos nos entristecendo, nos machucando, aprendendo, melhorando e vamos nos afinando, como já dizia o poeta. Essa é a concepção de ensino, né? Nessa ideia do Vygotsky se baseia a concepção de ensino chamado pedagogia histórico-crítica. É uma das concepções mais modernas de se entender a relação de ensino e aprendizagem. Aquelas outras da escola tradicional que nós vimos na aula anterior já são muito colocadas em xeque, são muito criticadas. Nós já entendemos que elas são até ultrapassadas teoricamente, porque ainda vemos as suas raízes nas nossas igrejas. Quando vemos um professor que fala sozinho, não deixa os alunos participarem, é autoritário, ele é centralizador, tudo isso é ranço da escola tradicional. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, vamos compreendendo quais são as formas mais modernas e atuais de se conceber a relação pedagógica, a relação de ensino e aprendizagem. Bem, e falando de inatismo, falando sobre o que somos e quando nascemos, por que somos, na concepção histórico-crítica, o homem também ele nasce com aptidão. Você lembra que lá na outra teoria, né, inatista, todo mundo já nasce com todas as suas qualidades já prontas. E nessa visão histórico-crítica, o homem ele nasce com uma única aptidão, que é a aptidão para aprender aptidões. Nosso autor coloca isso muito claro porque ele quer dizer assim, qualquer pessoa pode ser
pode ser o que ela desejar ser, desde que ela tenha condições para isso. Todos nós nascemos nessas condições para a aprendizagem. Só que o que é que vai me diferenciar do rico, do pobre, é justamente o ambiente que eu vou nascer, as influências que eu vou receber. Uma criança, imagine uma criança de 7 anos que viajou, já com 7 anos já tenha viajado toda a Europa, conhecido vários países, já nasceu com influência de 2 ou 3 línguas, ela é totalmente diferente de uma criança que já nasceu num ambiente rural, que nunca saiu ali da vila, não conhece a internet. Veja a limitação dela em relação a essa outra criança. Essa é a única diferença que Vygotsky enfatiza, no sentido que todos somos capazes de aprender desde que tenhamos as influências e ambientes propícios para essa aprendizagem. Vygotsky entendia que o desenvolvimento da criança acontece à medida que ele recebe estímulos. Então, o papel do professor é estimular o desenvolvimento dessa criança. E à medida que ele se desenvolve, ele vai aprendendo novas aptidões, novos conhecimentos, novas formas de entender o mundo. De acordo com a citação que você está vendo aí, Leontiev também era um psicólogo, estudante sobre teorias de aprendizagem, desenvolveu também as suas ideias. E ele escreve assim: os tesouros da cultura continuariam a existir fisicamente, mas não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. As máquinas deixariam de funcionar, os livros ficariam sem leitores, as obras de arte perderiam a sua função estética, a história da humanidade teria de recomeçar. Ele coloca essa citação nos dando o seguinte exemplo: imagine se caísse sobre todo mundo uma bomba. Todos jovens, adolescentes e adultos morressem e ficassem somente os bebês. O que é que seria da humanidade? Então, aí em seguida ele coloca toda essa citação, que todos os tesouros da cultura, eles não serviriam de nada, porque os bebês não saberiam como lidar com a cultura que estava ali ao seu redor. É interessante colocar isso para dizer que o Vygotsky quer colocar que não é um bebê que já nasce pronto para aprender as situações ali, a manusear os instrumentos, a falar, a calcular, a correr, por exemplo, usar uma tesoura, levantar um copo. Para que serve tudo isso se não tem alguém que os ensinaria? Então, essa é o ponto-chave que Vygotsky quer colocar, no sentido de que toda pessoa é capaz de se desenvolver à medida que ela é ensinada, à medida que tem alguém mais velho, alguém que já tem mais conhecimento que possa fazer essa mediação. Nesse sentido, a ideia fundamental da teoria histórico-crítica está no entendimento de que o que me diferencia de uma pessoa e de outra é somente o acesso à cultura. E essas multiculturas estão disponíveis cada vez mais para nós por meio da internet. A internet nos propiciou fazer com que o mundo tornasse menor. Nós podemos hoje, por meio de aplicativos e redes sociais, conversar com pessoas do mundo inteiro, acompanhar tragédias que acontecem do outro lado do planeta em tempo real. E essa multiculturalidade, ela é cada vez mais forte, mais presente em nós. Nunca viajamos tanto quanto nos dias atuais, no século XXI. Nós estamos tão absorvidos e tão entrelaçados dessa forma multicultural que nós mudamos de um país para o outro e vivenciamos as mesmas redes de fast food, encontramos os mesmos estilos de mercado, não existe mais aquela diferença, o que é característica específica de um país. Está tudo muito misturado, muito junto. Imagine você, para aquela geração mais antiga, os nossos avós, os nossos tataravós, o que isso não representava para eles? Representava um grande mistério. Conhecer a China, conhecer a Espanha, seria algo assim, fora da realidade. Eles talvez nunca pensassem em sair dos seus bairros, sair do lugar do seu entorno ali.
Mas à medida que vamos nos apropriando dessa cultura, dessa tecnologia, desses valores modernos, também vamos entendendo isso, que as pessoas hoje, elas têm um determinado perfil que é diferente das pessoas de séculos atrás, por conta de quê? Influência cultural, influência social. É só isso que nos diferencia. Então, a escola de Vygotsky, ela se fundamenta na ideia de que o que diferencia as crianças é justamente o acesso à educação. Se a pessoa tem condições adequadas de vida, condições de educação, ela vai se desenvolver intensamente. E os primeiros anos de vida são o foco principal do desenvolvimento do ser humano. Os primeiros anos de vida é a fase em que ele mais absorve, em que ele mais se transforma. E quanto mais estímulos o professor, os pais, a família puder dar a essa criança, muito mais potencialidades ela vai desenvolver. Bem, olha só que salto totalmente diferente que dá essa teoria no entendimento do papel do professor. Se nós entendemos que um ser humano ele se desenvolve a partir dos estímulos que ela recebe, que é assim que dizia Vygotsky, o papel do professor, então, ele é de suma importância. Ele não é mais como na teoria inata. No inatismo, entendia-se que tanto faz, porque ele já estava pronto, então não havia muito que o professor interferir. Eu cheguei a ouvir na escola professoras conversando entre si e apontando, aquele ali é burro, aquele ali não vai para frente. Já rotulava os alunos logo no início do ano. E hoje, essa ideia, a visão de Vygotsky, entendemos que se o professor fizer um trabalho pontual, se ele estiver pensando, conhecendo o aluno no que ele é hoje e preocupado em fazê-lo subir mais um degrau, alcançar mais um nível à frente de onde ele está, ele vai se organizar didaticamente, escolher recursos apropriados, querer fazer com que essa criança tenha interesse por novos saberes e com isso ele vai proporcionar o desenvolvimento do seu aluno. É uma visão bem diferente, bem atual e moderna de entender como é que uma pessoa aprende. A pessoa, então, a partir da visão de Vygotsky, ela aprende por meio de estímulos que recebe do seu entorno, do seu contexto social. E ela aprende também na interação com o outro. Isso é também fundamental, a questão do social na teoria de Vygotsky. E aí a gente vem, então, mais uma vez enfatizar o que as teorias pedagógicas modernas sempre colocam. O papel da família, o papel dos professores, o papel das gerações adultas na formação da criança. Tudo que somos hoje, enquanto adultos, os nossos medos, os nossos traumas, a nossa forma de conceber o mundo, a forma com que nos relacionamos com as pessoas, com que convivemos dentro de casa e se somos afetivos ou se somos retraídos, se somos isolados, comunicativos, tudo o que somos hoje ela está de alguma forma fundamentado na nossa infância. É extremamente interessante entender isso para que nós venhamos a pensar na qualidade da educação que temos dado aos nossos filhos. E quando nós dizemos qualidade, não estamos falando de investir dinheiro propriamente dito, somente isso. Existem pais que se ausentam, mães que se ausentam e querem compensar essa ausência com presentes ou pressionando as crianças para fazerem curso de tudo. De manhã tem natação, à tarde tem judô, depois tem inglês e vai projetando no filho tudo que ele não foi quando era criança, tudo que ele não pôde ser, carregando aquela criança de excesso de tarefas, sem nem mesmo saber se é primeiramente do interesse deles querer fazer tanta coisa. As crianças já crescem frustradas, desanimadas, desgostosas, estressadas, até com indícios de ataque cardíaco, de problemas emocionais, depressão, obesidade. Nossa era moderna tornou-se assim, extremamente acelerada. Mas quando Vygotsky falava sobre intervenção de qualidade, é pensar que a qualidade está
no reconhecimento de que a criança precisa realmente se desenvolver com bons exemplos. Exemplos aí, vamos falar, de éticos, de caráter, de comportamento, de valorização do outro, principalmente. A teoria de Vygotsky, ela foca muito na questão do social, de conviver com o outro, de aprender com os mais velhos, de interagir com seus pares, criança com criança, crianças com adultos. O ambiente da família, ele deve ser muito rico e fornecer essas possibilidades, vamos dizer assim, em relação à leitura, ler em família, assistir TV em família. E, infelizmente, o que mais temos visto são pessoas isoladas dentro das suas casas. Cada um no seu quarto, cada um com o seu smartphone, pensando no seu momento individual. Vygotsky focava muito na questão da interação social. Nós aprendemos uns com os outros sempre. Esse era o foco da teoria dele. Bem, aí nesse sentido, nós entendemos que o bom ensino, de acordo com a teoria de Vygotsky, é um ensino que proporciona o desenvolvimento da criança, proporciona com que ela avance um estágio a mais. Um bebê, por exemplo, logo nos seus primeiros dias, os pais, mesmo sabendo que eles não conseguem falar, começam a conversar com os bebês. E aí, com o passar dos meses, dos primeiros aninhos, ela vai desenvolver a fala. Imagine que talvez uma mãe fale assim, já que meu bebê não fala, eu não vou conversar com ele. Isso vai ter uma interferência muito ruim, no sentido de que provavelmente a fala dessa criança vai ficar mais retardada, atrasada. Se nós pensarmos sempre que podemos oferecer estímulos para a criança avance um passo à frente, é pensar o que ela não faz agora, que ela vai ser capaz de fazer mais à frente com a minha ajuda e depois sozinha. Então é muito legal entender isso, que as mães conversem com os seus bebês, cantem para eles mesmo que estejam na barriga, falem palavras claras, sem aquele mamanhês, né? Neném, quer tetê, olha o papá, cadê o totó? Totó, papá, tetê, são palavras que na verdade não existem na língua portuguesa. E aí, se você estimula a criança desde pequenininha já a falar corretamente, ela vai ter uma fala bem desenvolvida. É incrível a capacidade de uma criança de aprender. Também, em relação a isso, existem pais que não permitem com que as crianças caiam, corram, transpire, se suje, se machuca, podam muito, uma preocupação excessiva com a segurança, com o cuidado, e isso você vai ter um efeito reverso. Você protege demais, diz muito não para a criança, não deixa que ela nem se arrisque um pouco, ela vai crescer uma criança muito insegura. Você vai estar sempre buscando na mãe um apoio, um conforto, alguém para estar junto, não vai desenvolver a sua autoconfiança. Logo nos primeiros aninhos de vida que a criança começa a mexer em tudo, com curiosidade de abrir todas as portas, tirar todas as panelas do armário, e aí você, não mexe, não quebra, não faz, vai ficar uma criança bem retraída. Mas se você até permite, se você é um pai mais tranquilo, mais permissivo nesses aspectos, no sentido de que permiti-la explorar o mundo, permiti-la cair, sentir a dor do tombo e depois fazer com que ela levante sozinha e parabéns, levantou sozinha. Tudo isso você vai estar trabalhando a confiança e a autoestima da criança. É sempre pensar, hoje ela não consegue fazer isso, mas logo mais ela vai conseguir fazer se eu continuar estimulando da forma correta. É muito interessante essa teoria do Vygotsky, no sentido de que nós podemos transformar e dar condições de aprendizagem para nossas crianças se nós acreditarmos que elas são capazes de aprender. E também não se frustrarem com os primeiros erros, com as primeiras... eu lembro, por exemplo, quando eu brincava com a minha filha, de jogos, e ela perdia, né? No dominó ela perdia, nos joguinhos de casinha ela perdia, e ela ficava muito aborrecida, muito triste porque ela perdia, e se ofendia profundamente.
E aí eu fui trabalhando aquilo com o tempo, permitia com que o pai perdesse no jogo, eu perdesse também, para ela entender que perder também fazia parte da vida. Aí conforme o tempo foi passando, isso ela foi compreendendo melhor. Mas existem pais que não permitem com que as crianças percam o jogo, quer sempre ver o filho campeão, vencedor, e aí você não coloca a sua criança na realidade, no jeito que o mundo é realmente. Viver neste mundo é lutar diariamente, é muitas das vezes perder, e essa é a realidade, né? Bem, a segunda questão que se coloca na teoria de Vygotsky é que um dos papéis do professor é fazer com que ele crie interesses, necessidades para o aluno. Existe sim uma crítica em relação à escola tradicional, que muitas coisas que nós estudamos não fizeram sentido para nós. Quantos exercícios, quantas folhas de cadernos, quantas lousas nós copiamos e não sabíamos nem por que estávamos fazendo aquilo. Isso é extremamente criticado na teoria da pedagogia histórico-crítica, no sentido de que o aluno precisa entender e compreender a razão do que está sendo ensinado para ele. Isso vai ter um grande salto, um grande diferencial. O aluno que entende por que ele tem que aprender o mapa do Brasil vai se demonstrar numa outra postura diferente daquele que é imposto. Decora aí, memoriza as capitais, que eu vou tirar a chamada oral e vai valer ponto e acabou. Esse entendimento de que para aprender com qualidade o aluno precisa compreender o motivo também representa um grande salto em relação à escola tradicional.